Olá, queria dividir com você um texto que eu escrevi para o jornal Gazeta do Povo. Eu tenho uma coluna fixa ali naquele jornal, um privilégio que Deus me concedeu. E essa coluna tem a ver com o lançamento Top Gun Maverick. É um mega sucesso, um filme que virou um blockbuster. Eu queria ler a coluna e eventualmente fazer algum comentário sobre o que eu escrevi naquela coluna. Primeiro, eu queria agradecer aqui pessoalmente o pastor Juan de Paula, ele é pastor no Rio de Janeiro, pastor batista ali naquela cidade, e ele foi um coautor, uma pessoa que me ajudou na confecção desse texto que saiu na semana do lançamento do filme aqui no Brasil. Então, o filme estreou no dia 26 de maio, nos cinemas brasileiros, Top Gun Maverick. Esse filme foi filmado em 2018, mas por causa da crise sanitária que nós vivemos, só agora, essa semana, ele foi lançado. O filme é estrelado por Tom Cruise e é uma continuação do primeiro filme, Top Gun, Ases Indomáveis, que foi um sucesso de bilheteria. Em 1986, lançou Tom Cruise ao estrelato e foi dirigido pelo aclamado Tony Scott, que faleceu em 2012 e ao qual esse filme novo é dedicado, né? O filme é dedicado à memória dele. Quando o filme foi lançado, transformou em sucessos quase imediatos canções como Danger Zone, do Kenny Loggins, o instrumental Top Gun Anthem, do Harold Faltermeyer, e sobretudo o grande sucesso romântico, né, Take My Breath Away, da banda de New Wave Berlim. Essa música apareceu aí no Billboard Hot 100 e foi vencedor do Oscar de melhor canção original. No filme de 1986, Cruise interpreta um oficial de aviação, que também é piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos. O nome do personagem é Tenente Pete Maverick Mitchell. E após ele se destacar em combate, que aparece lá no começo do filme, ele é enviado para uma escola de elite para pilotos de caça, a Escola de Armas de Caças da Marinha dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 3 de março de 1969, na antiga estação aeronaval de Miramar, em San Diego, Califórnia. Por seu programa de instruções de táticas de caça, essa escola foi alcunhada de Top Gun. Daí o título do filme original, Top Gun As Indomáveis, que se tornou um maior sucesso de bilheteria em 1986 e chegou a arrecadar 356 milhões de dólares na época do seu lançamento. Essa escola, conhecida como Top Gun, surgiu durante a época da Guerra do Vietnã, quando, em combate, os mísseis ar-ar empregados pelos caças bombardeiros americanos dos Estados Unidos falharam ao serem usados em combate nos céus do Vietnã do Norte. Durante a chamada Operação Rolling Thunder, que durou de 2 de março de 1965 a 1º de novembro de 1968, quase 1 milhão de aeronaves norte-americanas foram perdidas e cerca de 1 milhão de missões de bombardeio, de combate realizadas naquela operação. E até hoje, os resultados alcançados são motivo de debate acalorado na comunidade militar dos Estados Unidos. Tem alguns militares que vão reclamar do baixo índice de abates dos caças americanos, comparados a esses na Guerra Mundial e Guerra da Coreia, e outros vão entender que o número de abates de aeronaves norte-vietnamitas por aeronaves americanas na Guerra do Vietnã foi tão elevado, até superior à da Guerra na Coreia. É uma série de textos, livros e documentos produzidos sobre esse debate, e um deles eu posso oferecer aí no link depois para você, publicado na HistoryNet. O título do ensaio é Great Kill Ratio Debate. É escrito por um militar, então ele vai trazer esses dados e debater um pouquinho aí sobre a questão do sucesso ou fracasso da arma de caça da Marinha e da Força Aérea Americana no Vietnã. Só que, na esteira da produção de documentos, de avaliação dos caças e caças-bombardeiros americanos, a Marinha e a Força Aérea tiraram conclusões diferentes dos dados. A Força Aérea entendeu que suas perdas aéreas se deviam principalmente a um problema de tecnologia. Com isso, a Força Aérea começou a instalar canhões na sua principal aeronave de combate, né, empregada, né, o famoso caça McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Ele era só armado com mísseis então, na versão D, e a versão E passa a ter um canhão embutido na aeronave, um
canhão de 20 milímetros para ser usado nos combates aéreos. E a Força Aérea também começou a desenvolver uma série de sistemas de radar aprimorados e trabalharam para resolver o sistema de direcionamento dos mísseis ar-ar, Sparrow e Sidewinder, que eram usados aí na Guerra do Vietnã. Já a Marinha dos Estados Unidos teve uma conclusão diametralmente oposta. A Marinha dos Estados Unidos entendeu que os seus problemas na Operação Rolling Thunder decorreram de treinamento inadequado dos pilotos em combate aéreo. Com isso, foi recomendado por uma junta da Marinha a fundação da chamada Escola de Armas de Caça na Estação Aérea Naval de Miramar, que daí vai ser chamada Top Gun, também conhecida como Fighter Town USA, Cidade dos Caças, Estados Unidos da América. E o alvo dessa escola de armas de caça era reviver e disseminar a experiência de combate da aviação embarcada, que havia ganho renome internacional para a Marinha durante a Segunda Guerra Mundial e também durante a Guerra da Coreia. Curioso que no primeiro filme, Top Gun, o responsável pela escola é o personagem vivido pelo ator Tom Skerritt, o comandante Mike Viper Metcalf. E esse personagem, o Viper, ele é um veterano da Guerra do Vietnã, ele serviu na aviação naval embarcada na Guerra do Vietnã, foi um piloto de caça na Guerra do Vietnã, junto com o pai do personagem principal, do Maverick, o Pete Mitchell, e é ele que sabe a situação em que o pai do Maverick foi abatido em combate. Era uma informação sigilosa e no momento chave do filme, o Viper revela ao Maverick o triste fim, a morte do seu pai em ação. Mas o fato é que o Maverick, que é o personagem principal de Top Gun, ele não é o protagonista, o único protagonista da história. Ele tem um grande amigo no filme original, um oficial de voo naval, conhecido aí como oficial de radar de interceptação, a sigla seria pronunciada em português RIO, seria conhecido pela sigla, que é o tenente junior grade, o equivalente a segundo tenente, Nick Goose Bradshaw, que era estrelado pelo ator Anthony Edwards, que ganhou muita fama no Brasil como o Dr. Green da série Plantão Médico, ER, muito famosa aí na década de 80, começo da década de 90. Maverick no filme é retratado como um piloto individualista, agressivo, arrogante. Para quem gosta de aviação, história da aviação militar, o personagem não é nada diferente de outros grandes pilotos da história da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Então, ele tem essas características aí, mas quando começa a se entender a história pessoal do personagem, começa a ficar mais clara as intenções, as ações, porque o Maverick quebra as normas. Há uma razão por trás das ações do Maverick no primeiro filme, como, por exemplo, logo no começo do filme, ele e mais um colega, que está na frente dele, inclusive, para entrar na Top Gun, eles têm que decolar para fazer uma interceptação, e o colega, ele a congela. Isso coloca em risco a vida do colega, a vida do oficial de voo que está com o colega ali operando o radar, e o Maverick, contra as ordens que ele recebe, ele vai emparelhar com esse colega para tentar salvá-lo, quando ele entra em pânico em pleno voo ali. O filme também, original, Top Gun, tem um foco na vida amorosa do personagem. Ele vai ter como interesse romântico aí uma professora civil que vem servir na escola Top Gun, a personagem Charlie Blackwood, que é estrelada pela Kelly McGillis, era uma outra grande atriz da época, uma atriz em ascensão na época que o filme foi lançado. Então essa personagem, que é uma doutora em astrofísica, ela serve ele como uma consultora civil na escola Top Gun e vai ser o interesse amoroso do Maverick no primeiro filme. O foco principal do primeiro filme é a aviação naval norte-americana, que inclusive apoiou oficialmente a produção do filme. Na época, a Marinha dos Estados Unidos colocou inclusive balcões de recrutamento nas saídas do cinema, e o longa, esse filme, serviu de inspiração para formar muitos pilotos navais. Na época, para você ter uma ideia, 90% dos alistados nesses postos aí na porta do cinema
afirmaram ter visto o filme, ter recebido algum tipo de inspiração do filme. Eu tenho amigos militares, e pelo que a gente lê em redes sociais aí, muitos militares brasileiros, ex-militares brasileiros, testemunharam o impacto do filme na escolha do alistamento militar, ou da carreira militar que eles vieram a assumir. No primeiro filme, Maverick pilota o Grumman F-14 Tomcat, um caça icônico para aqueles que conhecem a aviação militar, uma aeronave que ficou muito famosa de caça, foi empregada aí sob os céus da Líbia, na guerra do Iraque, no Afeganistão, mas ele vai treinar contra os Douglas A4 Skyhawk, uma aeronave da época da Guerra do Vietnã, e no filme, no combate aí climático aí no Oceano Índico, ele vai lutar contra os chamados MiG-28, que na verdade eram caças F-5 Tiger II, e tanto o Skyhawk, o A4 Skyhawk, como o F-5 Tiger II são empregados no Brasil. O A4, empregado pela Marinha Brasileira, e o F-5 é empregado pela Força Aérea Brasileira. O F-5 também, uma aeronave que serviu no Vietnã, inclusive era a principal aeronave da Força Aérea do Vietnã do Sul, na época da Guerra do Vietnã. Em Top Gun, o personagem Maverick vai alcançar 3 vitórias aéreas contra os chamados MiG-28, mas assim, o que parece algo muito impressionante no filme, né, é um lembrete das mudanças que ocorreram no longo século XX no que se refere a combate aéreo. Né? Quando a gente compara as 3 vitórias de Maverick no filme com ases americanos, britânicos, sobretudo alemães, japoneses e russos na Segunda Guerra Mundial, também na Guerra da Coreia, ou nas guerras vitoriosas de Israel no Oriente Médio, as 3 vitórias que Maverick alcança são pífias. Mas aqui a gente tem que lembrar, né, até para enfatizar como é que mudou o cenário, né, de combate aéreo, os últimos ases que os Estados Unidos teve foram na Guerra do Vietnã. Lembrando que as é aquele piloto, né, tradicionalmente atribuído esse título, aquele piloto que alcança 5 vitórias em combate aéreo. Não vale, por exemplo, destruir uma aeronave pousada em solo. Isso não é contado como vitória. O piloto, para ser um as, ele tem que lutar contra outra aeronave no ar e se ele alcança 5 vitórias, então ele é chamado aí, tratado pela comunidade militar como um as. Então, os últimos ases produzidos pelas Forças Armadas Americanas foram no Vietnã. E esses ases surgiram nos estágios finais da Guerra do Vietnã, após as avaliações feitas da Operação Rolling Thunder, que eu mencionei no começo. Então, a Marinha, a Força Aérea farão vários ajustes aí num período de cessar-fogo, que durou de 1968 até o final de 1971. Né? Aí, quando a guerra no Vietnã começa a se aquecer de novo, então é nesse período de 1972 que, finalmente, a Marinha dos Estados Unidos e a Força Aérea Americana vão ter ases. E os ases, tanto da Força Aérea como da Marinha, pilotavam o McDonnell Douglas F-4 Phantom II, um avião icônico, né, usado tanto pela Força Aérea como pela Marinha Americana, pela Marinha Inglesa, pelas Forças de Defesa de Israel, ficaram famosíssimos aí na Guerra do Yom Kippur e na invasão do Líbano em 1982, nos combates do Vale de Bekaa, no Líbano. Né? Então, uma aeronave icônica, e foi com essa aeronave que os Estados Unidos tiveram ases na Guerra do Vietnã. Aqui são o capitão Charles B. d'Ebeville, vou de novo, tá? O capitão Charles B. de Bellevue, que era um oficial do sistema de armas, né? Era o oficial que ficava atrás do piloto no F-4, ele conseguiu 6 vitórias, e um outro oficial de sistema de armas, Jeffrey Feinstein, e um outro piloto, o capitão, ambos capitães, né, o Feinstein e o piloto Richard Ritchie, tiveram 5 vitórias cada um. É curioso que no sistema de pontuação americana, tanto o piloto como o oficial de sistema de armas tinham as vitórias computadas, não eram divididos entre ambos. As missões de ambos eram computadas, as vitórias das missões de ambos eram computadas para cada um. E pela Marinha ficou famoso o piloto-tenente Randolph Cunningham
E o seu oficial de sistema de armas, o segundo tenente, ou tenente JG, né, Junior Grade, William P. Driscoll, com 5 vitórias cada um. Esses foram os últimos ases produzidos pela Força Aérea e pela Marinha Americana. Em 1972, esses abates foram alcançados entre janeiro e maio de 1972, pouco antes da chamada Operação Linebacker II, que vai levar o Vietnã do Norte a negociar o fim da guerra com os Estados Unidos. Em 73, então, os Estados Unidos saem da guerra e para os Estados Unidos a guerra termina ali em 1973. Então, isso é para mostrar para vocês como mudou a cultura do combate aéreo nas últimas décadas, né? Fora aí alguns exemplos extra classe que vêm da Força de Defesa, das Forças de Defesa de Israel, né, da Força Aérea das Forças de Defesa de Israel, nos seus combates no Oriente Médio. Em Top Gun, nós temos aí imagens espetaculares do porta-aviões nuclear USS Enterprise, uma nave famosíssima daquela época. Nós vemos no roteiro o drama do falecimento do Goose, num treinamento, e esse personagem, Goose, ele não era só o oficial de radar do Maverick, mas seu melhor amigo, na verdade seu irmão de fato, né? O Maverick não tem família no filme, né? Há essas questões, aí, lacunas não preenchidas da história pessoal, então o Goose funciona como seu irmão, aí, como um tipo de grilo falante, né? Ajudando o Maverick a permanecer na linha, a dosar sua energia, sua agressividade, sua individualidade, né? Mas o seu amigo acaba falecendo de forma trágica no treinamento na escola Top Gun no filme. E também a gente vê a tensão entre a carreira profissional do Maverick e a vida afetiva dele com a personagem Charlie. Também é destacada a rivalidade entre o Maverick e o tenente Tom Iceman Kazansky, estrelado naquela altura por Val Kilmer, outro ator aí em ascensão naquela época, que vai ser o melhor piloto do curso e também um modelo moral para os demais alunos. Um ponto curioso aqui é que o contra-almirante Pete Viper Pettigrew, que foi ex-aviador da Marinha, foi veterano da Guerra do Vietnã e também instrutor na Top Gun, ele serviu como consultor técnico do filme. Ele faz uma aparição muito rápida quando o Maverick e o Goose estão num bar e a Charlie entra, né, e ela entra para ter uma conversa com uma pessoa que só mostra de relance. Essa pessoa é o contra-almirante Pettigrew, Viper Pettigrew, que era um instrutor ali da Top Gun. Então ele faz uma aparição rápida em Top Gun, conversando com a personagem Charlie. O filme Top Gun é o típico clássico do cinema norte-americano dos anos 1980, pós-Guerra Fria, os Estados Unidos reconstruindo o seu orgulho nacional depois do final da Guerra do Vietnã, e Top Gun vai personificar os filhos dos Estados Unidos como homens competitivos, eficazes, responsáveis, honrados e prontos para sacrificar suas próprias vidas pela liberdade e soberania do país. Em 2015, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos selecionou o filme para preservação no National Film Registry, considerando culturalmente, historicamente, esteticamente significativo. Então, esse é um ponto bem interessante aí, o fato do filme ser considerado importante, ser preservado como um dos grandes filmes de Hollywood. A continuação de Top Gun, lançada agora recentemente, começou a ser desenvolvida em 2010, quando a Paramount ofertou a proposta a Tony Scott, mas seu suicídio em 2012 impediu o processo do filme. Em 2017, Tom Cruise anunciou o retorno do projeto, o título do filme também foi anunciado, com a previsão de lançamento para 2018. Mas Top Gun Maverick, que é dirigido agora por Joseph Kosinski, somente foi lançado em fim de abril de 2022, 36 anos após o lançamento do primeiro filme. Isso é um ponto bem interessante, aí, quase 3 décadas depois, agora é lançada a sequência do primeiro filme. Nesse novo filme, Tom Cruise retorna como mesmo personagem, e agora nós temos o capitão veterano, né, seria o equivalente a capitão de mar e guerra aqui no Brasil, o capitão Pete Maverick Mitchell. Ele é agora um piloto de teste da Marinha, inclusive tem uma cena bem emblemática, né, desse momento inicial do filme, que faz referência a outro grande filme de pilotos de teste, de corrida
para o espaço, o clássico Os Eleitos, The Right Stuff, de 1983, um grande filme espetacular para quem gosta aí de astronautas, pilotos, etc. e tal. E a Maverick, para continuar voando, ele optou por não buscar uma promoção para almirante, que é o mais alto cargo do oficialato naval. Até um diálogo emblemático, quando um contra-almirante protagonizado pelo Ed Harris, que é chamado, o nome de guerra dele no filme é Hammer, martelo, né, o Ed Harris diz para Maverick: mais de 30 anos de serviço, medalhas de combate, citações, o único homem a bater 3 aviões inimigos nos últimos 40 anos, lembra do que eu mencionei antes, né, sobre a guerra do Vietnã. No entanto, você não consegue a promoção, não se aposenta e, apesar de seus melhores esforços, se recusa a morrer. Você deveria ser pelo menos um almirante de 2 estrelas agora, um vice-almirante, né? Mas aqui está você, capitão. Por quê? E aí tem uma pausa e o Maverick responde, né? É um dos mistérios da vida, senhor. E assim, logo no início do filme, a gente vê essa tensão entre a tradição e a modernização tecnológica, quando se está em debate o investimento em drones de combate em vez de aeronaves tripuladas. Para o almirante Hammer, o futuro são os drones, não há mais espaço, então, para pilotos de combate, para pilotos que enfatizam a sua individualidade, a sua agressividade, pilotando aeronave de combate e num lance decidir um momento capital de uma batalha. Né? E aí o diálogo continua, né? O fim inevitável, Maverick, sua espécie está a caminho da extinção. Aí Maverick responde: talvez sim, senhor, mas não hoje. Assim, no filme Top Gun, o novo Top Gun, Maverick vai lutar para provar que o fator humano ainda importa. E segundo o filme Top Gun Maverick, o fator humano importa e importa muito. Então, nesse segundo filme, Maverick é destacado para servir na escola Top Gun. Ele retorna à escola onde ele foi formada. Só que um detalhe aqui curioso é que essa escola foi unida a outra escola, a escola de ataque, né, preparava os pilotos para bombardeio, e ela vai ser rebatizada em 1996 como Programa de Instrução de Táticas de Combate e Caça da Marinha dos Estados Unidos. É interessante que a escola vai mudar de Miramar, na Califórnia, para Nevada. Okay? Isso é uma curiosidade, um detalhe interessante aí da história. Né? E Maverick, então, vai voltar para a escola Top Gun para preparar pilotos para uma difícil missão ultra secreta, visando a destruição de uma instalação de enriquecimento urânio num país pária. Ele não é nomeado. Não custa lembrar que missões similares foram realizadas pela Força Aérea de Israel ao destruir um reator nuclear no Iraque, em 1981, a chamada Operação Ópera, e a Força Aérea de Israel também destruiu um reator nuclear na Síria, em 2007, Operação Orcad. Para a missão de ataque, no caso do filme, será necessária a utilização do Boeing FA-18 Super Hornet, aeronave embarcada destinada a caça e ataque e que Maverick domina. Só uma curiosidade, no caso dos ataques da Força Aérea de Israel na Síria e no Iraque, né, em 2007 e 1981, foi empregada a aeronave F-16 Fighting Falcon, outra aeronave também venerável, empregada já há bastante tempo, também pelas Forças Armadas Americanas. A Força Aérea do Chile usou F-16, e essa foi a aeronave que Israel usou para bombardear os reatores nucleares no Iraque e na Síria. O drama continua em Top Gun Maverick, quando o personagem principal descobre que no grupo está seu afilhado Bradley Rooster Bradshaw, que agora é tenente da Marinha norte-americana, piloto de caça e filho do seu melhor amigo, Goose, que apareceu, inclusive, né, o Rooster, né, há um flashback aí, e a gente vai lembrar que ele apareceu como criança do Top Gun, numa cena no bar, com Goose, a esposa, né, interpretada por Meg Ryan, outra atriz em ascensão na época, né, Maverick e Charlie. Eles estão se divertindo no bar ao som de The Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis, sucesso musical dos anos 50. Agora, Rooster e Maverick têm uma relação tensa e estremecida, e o filme vai explicar por que essa situação de tensão entre ambos os personagens. Mas a equipe tem 12 pilotos, a equipe conta com 2 oficiais pilotos, entre elas a tenente Natasha Fenix Trace, que é interpretada pela atriz Mônica Barbaro, e toda essa equipe vai precisar passar por um treinamento rigoroso
e apenas 6 pilotos vão ser escolhidos para a missão. O ator Glenn Powell, que faz o papel do tenente Jack Hangman Citizen, vai estrelar o filme Devotion, baseado numa obra famosa nos Estados Unidos, que vai ser lançado em outubro desse ano, de outubro de 2022, que também aborda a aviação naval dos Estados Unidos, só que na Guerra da Coreia, né, retratando um momento chave, quando 300 ou 400 mil chineses invadem a Coreia para tentar retomá-la para os comunistas. Os americanos vão ter que lutar no inverno extremamente rigoroso para conseguir escapar do cerco dos exércitos chineses. E nesse combate, onde vai surgir o famoso lema, um dos famosos lemas dos fuzileiros navais americanos, né? Os fuzileiros navais nunca recuam, atacam em outra direção, por causa dessa batalha, né? Chamada Batalha de Chosin, o reservatório Chosin, né? Então o filme vai abordar não só a batalha, mas vai abordar a história do segundo tenente, né? O tenente JG, né? Thomas Rudner, e do alferes Jess Brown. Jess Brown foi o primeiro aviador negro a completar o programa básico de treinamento de voo da Marinha dos Estados Unidos. Então, esse filme que vai ser lançado esse ano ainda, um dos atores de Top Gun Maverick, ele retrata a amizade e o destino desses dois pilotos no momento chave da Guerra da Coreia, quando a China comunista invade a Coreia para tentar fazer a maré da guerra mudar em favor da Coreia do Norte. No filme Top Gun Maverick, há um encontro emocionante entre Maverick e Iceman. O Iceman agora é almirante e comandante da Frota do Pacífico. E a gente vai descobrir que, na verdade, o Capitão Mitchell foi indicado para o cargo na Top Gun pelo próprio almirante Kazansky, que era seu antigo rival e se tornou seu amigo. O personagem é caracterizado de novo por Val Kilmer, uma participação absolutamente comovente, né? A cena que ele aparece muito tocante, muito bonita, sobretudo quando a gente descobre que o ator, que foi tão famoso no passado, agora tem um câncer na traqueia, o que dificulta, o que afeta a sua capacidade de fala. O interesse afetivo de Maverick agora é estrelado pela atriz Jennifer Connelly, representando Penelope Penny Benjamin. Ele é uma mãe separada, dona de um bar, filha de almirante, e que foi mencionada numa conversa hilária entre Maverick e Goose no primeiro filme. Apesar de se passarem diferentes gerações, né, há 30 anos aí de distância um do outro, os dois filmes têm uma conexão muito profunda, que já é mostrada na abertura de Top Gun Maverick, com cenas que remetem ao primeiro filme, agora filmados no porta-aviões nuclear USS Abraham Lincoln, com as mesmas trilhas sonoras, Danger Zone, Top Gun Anthem, e causa no espectador um sentimento de nostalgia, ainda que a música tema de Lady Gaga, Hold My Hand, também receba destaque, é uma música muito bonita. A letra também é muito tocante também. Aliás, a famosa frase do primeiro filme é repetida no segundo. Sinta a necessidade da velocidade, né? A adrenalina, né? Do combate a 2.000, 2.200 km por hora nos céus, né? Há também uma cena semelhante da equipe de pilotos do segundo filme jogando futebol americano na praia, sob instrução de Maverick, com aprendizado para o trabalho em equipe, se conectando aí com a conhecida cena do primeiro filme com os pilotos jogando voleibol. O espectador atento também perceberá o uso da moto Kawasaki Ninja, usada por Maverick, bem como o mesmo casaco de piloto de bombardeiro com as bandeiras de Japão e Taiwan. Inclusive, esse casaco foi motivo de controvérsia, porque em alguns cartazes promocionais do filme, essas bandeiras foram suprimidas do casaco do personagem Maverick, foram substituídas por sinais randômicos, né? Mas as duas bandeiras estão lá, o mesmo casaco do primeiro filme, e destacando aí dois países que são aliados dos Estados Unidos, importantes no jogo xadrez do Pacífico, né? Então, as bandeiras de Japão e Taiwan estão lá no casaco, né? Portanto, apesar de dois filmes serem ambientados em momentos diferentes, Top Gun Maverick segue uma linha de continuidade em relação aos axiomas e elementos profissionais e culturais que permeiam o primeiro filme. Há um detalhe curioso aqui, né, que é a aparição de uma aeronave clássica, né, o North American P-51D Mustang. A aeronave pertence ao próprio Tom Cruise. Tom Cruise pilota essa aeronave, né, e eu imagino que isso deve ter suscitado piadas interarmas por conta da rivalidade que há entre a Marinha dos Estados Unidos e o Exército dos Estados Unidos, porque o Mustang foi a principal aeronave de caça do Exército norte-americano na Segunda Guerra Mundial,
foi a aeronave aí responsável diretamente pela superioridade aérea alcançada sobre a Luftwaffe, a temível Força Aérea Alemã. Talvez aí para manter as coisas em casa, Tom Cruise deveria ter usado o F-4U Corsair, né? Mas o P-51 é uma máquina lindíssima, uma aeronave lindíssima. Um ponto assim, de diferença desse filme para o outro, né, que no outro as aeronaves aí, alcunhadas de MiG-28, na verdade eram aeronaves americanas, inclusive que até hoje são usadas em treinamento, né, por esquadrões chamados agressores, né, que são esquadrões aí que simulam as táticas e os maneirismos empregados por nações que são vistas aí como inimigas dos Estados Unidos. Né. Nesse filme novo, os equipamentos são claramente russos. Então vai aparecer aí o Mi-24 Hind, um helicóptero de ataque, transporte, né, foi muito usado na guerra da União Soviética no Afeganistão, e aparece aí caças de quinta geração, como o Sukhoi Su-57 Felon, que está sendo empregado na atualidade pela Rússia em ataques na Síria e na Ucrânia. Tom Cruise, que tem como hábito a dispensa dos profissionais dublês em papéis arriscados, como escaladas em montanhas e prédios, né, como visto, por exemplo, aí nas sequências de Missão Impossível, optou por ser filmado voando no FA-18 Super Hornet. Ele não pilota o Hornet, esse é um detalhe, tá? Ele é um aviador civil, e aviadores civis não podem pilotar aeronaves militares nos Estados Unidos, mas ele é filmado voando no FA-18 Super Hornet. Os outros atores também seguiram o mesmo caminho, então o espectador, é proporcionado ao espectador uma experiência muito intensa nas cenas aéreas espetaculares, que se intensificam do meio para o final do filme. E, sobretudo, né, na homenagem que é feita no filme, a cena do ataque à Estrela da Morte, em Star Wars, o episódio 4, né, o Nova Esperança, que na verdade essa cena de Star Wars, famosíssima, né, é inspirada na cena climática de um filme chamado Labaredas do Inferno, ou em inglês The Dumbusters, de 1955. É um filme baseado em fatos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, quando em 1943, bombardeios Lancaster, usando uma bomba nova, conseguem destruir represas na Alemanha. E esse filme inspirou também uma sequência similar em outro filme clássico, chamado Inferno nos Céus, de 1964, que são dois grandes filmes aí de aviação. Os aficionados em aviação conhecem esses filmes, sabem do valor, da importância desses filmes aí para quem gosta de aviação. Quanto aos valores presentes na arte, seus personagens, sobretudo Maverick, evocam os mesmos valores do primeiro filme, sendo os personagens principais os promotores da personificação desses valores. O espectador enxergará valores como a família, como base para a formação do indivíduo. É interessante o ponto dos filhos seguir o caminho dos pais. Isso é muito forte em ambos os filmes. E é tocante, é bonito. Né? A questão do patriotismo, a necessidade de sacrifício da própria vida em prol da defesa da soberania do país, né? Da defesa da soberania do país. O papel da masculinidade em relação à proteção do próximo. Né? O homem, ele é moralmente chamado a proteger aquele que está ao seu lado. Né? A responsabilidade, a lealdade, o espírito de equipe, a agressividade como caminho da vitória, competitividade, a luta por excelência naquilo que se propõe fazer na vida. Percebe-se também em ambos os filmes elementos de verdade, beleza, bondade, virtuosidade, integridade, honradez, todos nobres ideais permeando toda a narrativa. Além, claro, de temas como perdão, redenção e reconciliação. Portanto, Top Gun Maverick, que recebeu aprovação de 97% no Rotten Tomatoes e nota 8.7 no IMDb, é um filme excelente, sem apelações no que tange a violência, sexo, exageros outros. Os elementos de drama, comédia, romance, aventura, ação se encontram presentes de forma coerente e coesa, interligados em cenas aéreas de tirar o fôlego. Me pegava no cinema me mexendo como se estivesse na carlinga ali da aeronave, né? Todos formando um conjunto que oferece aí um ótimo entretenimento. Né? Todos esses elementos aí no conjunto oferecendo um ótimo entretenimento para todos. Tá? Não há limite aqui para quem quer ir ao cinema, é um filme para a família. Na verdade, Top Gun Maverick é um caso raro de uma sequência
que consegue ser melhor do que o filme original. No entanto, o filme tem recebido críticas de alguns sites especializados que, sob forte influência esquerdista, têm rotulado o filme como promotor de algo vagamente e tolamente chamado de masculinidade tóxica. Um negócio meio patético, mas vai lá. A reclamação geral dos esquerdistas, na verdade, é que não há no filme mudança de gênero ou etnia do personagem principal, não há supressão de símbolos religiosos ou nacionais, não há sexualização desnecessária, o protagonista principal não é humilhado ou morto, o vilão não é homem branco, ou heterossexual, ou capitalista, ou cristão, não há uma protagonista feminina masculinizada, não há personagens masculinos fracos ou inúteis, o personagem masculino não pede desculpas por agir como homem, e também não há proselitismo algum de ideologia de gênero, multiculturalismo ou afins, todos temas caros aí para pregação esquerdista. O grande problema é que Top Gun Maverick, que até o momento arrecadou inacreditáveis 260 milhões de dólares em questão de semanas, foi pego no meio da guerra cultural que divide o Ocidente, quando valores fundamentais da civilização ocidental, seus muitos benefícios, estão sendo destruídos a partir de dentro. Isso é surpreendente. O Ocidente tem os desafios externos, mas essa destruição dos valores civilizacionais do Ocidente está ocorrendo de dentro, por pessoas que estão promovendo agendas totalitárias, pagãs e, do ponto de vista cristão, heréticas, e que estão desmantelando peça por peça os elementos que salvaguardaram o mundo de ser dominado por regimes autoritários e totalitários do século XX, regimes que causaram 2 guerras sangrentas mundiais e que sacrificaram milhões de vidas. Aqueles que debocham do filme o atacam se esquecem que são homens e mulheres como os retratados no filme que os defenderão de serem escravizados pelas forças totalitárias que ameaçam o Ocidente, tanto externa como internamente. Pois, como é atribuído a George Orwell, dormimos seguros em nossas camas porque homens rudes ficam prontos durante a noite para atacar com violência aqueles que nos fariam mal. Dessa forma, Top Gun Maverick evoca um sentimento de afirmação dos valores formativos da cultura ocidental tão criticados pela agenda política atual. Assim, ignora os esquerdistas e vá ao cinema assistir Top Gun Maverick, um excelente filme recomendado a todas as pessoas de diferentes faixas etárias. E me parece apropriado encerrar com as palavras que um grande aviador naval, ele entrou para a reserva como vice-almirante, James Bond Stockdale, dirigiu a uma audiência após retornar aos Estados Unidos em fevereiro de 1973. Ele foi abatido em 1965, sob o Vietnã do Norte, passou 8 anos como prisioneiro de guerra no infame Hanoi Hilton, e durante esse tempo que ele foi prisioneiro de guerra, ele foi torturado e espancado rotineiramente pelos comunistas norte-vietnamitas. Era um padrão de tratamento dos norte-vietnamitas com os pilotos americanos que eram capturados sob o Vietnã do Norte. Mas Stockdale retornou aos Estados Unidos em 73, fevereiro de 73. E em 76 ele foi honrado recebendo a Medalha de Honra do Congresso por reconhecimento, pela sua bravura, resiliência, coragem, integridade indomáveis, virtudes que foram celebradas ou são celebradas em Top Gun Maverick. Disse Stockdale: tenho orgulho de representar esses homens que estiveram presos junto comigo. Lutamos juntos, rimos juntos, choramos juntos e oramos juntos. Às vezes, as palavras que nos vinham à mente eram aquelas que são familiares para vocês da Marinha. Se eu for tentado, faça-me forte para resistir. Se eu errar o alvo, dê-me coragem para tentar novamente, que eu possa viver de maneira que eu possa permanecer sem embaraço e sem medo diante de meus companheiros de embarcação, meus entes queridos e de ti, ó Deus. E ele conclui: penso que Deus respondeu a essa oração. Deus abençoe, corra para o cinema, assista o Top Gun Maverick, vale muito a pena.